E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 11/11/2023, 20 horas e 7 minutos. Vamos aí para nossa análise semanal do Bitcoin, galera, né? Apesar que tá no gráfico diário aqui, mas a gente fala dos dois tempos gráficos, tá bom? Galera, desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí no comentário abaixo aí, beleza? Bom, galera, vamos lá, vamos pro que interessa aqui, né? Antes de tudo, a gente conseguiu, cara, a gente bateu, o nosso alvo estava em 37, né? Nosso alvo estava aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui para vocês rapidão. Nosso alvo estava aqui em 37.970.18, a gente bateu 37.972.24. Então, cara, foi lá e teve uma retraída interessante, né? Então, a gente estava falando isso aqui para vocês, desde esse movimento aqui, dessas duas últimas barras aqui, essa barra aqui do dia 23 de outubro e essa barra aqui do dia 24 de outubro, né? Onde a gente marcou a maior barra, colocou aqui uns 50%, dividindo essas duas extremidades aqui dela, né? Que é a parte superior e inferior aqui, 50%. E eu sempre falei para vocês que para o mercado ele começar a ter uma retração saudável, deixa eu abrir uma coisa que não era para abrir aqui, para ter uma retração saudável e tudo, a gente precisava ter algumas coisas aqui em mente, né? Algumas coisas, ou seja, o mercado rompeu 50%. Cara, isso aqui eu sempre falo para vocês, não é de hoje, para quem me acompanha sabe muito bem disso aqui, ó. A gente tem aqui a barra em destaque, né? Que é sempre a maior barra que a gente destaca. Isso aqui não é novidade para quem me segue já há um tempo, né? E a gente também tem as duas barras aqui em destaques. Essas barras aqui são essas duas barras, mas eu peguei a maior, então no caso essa aqui, para justamente destacar, para saber como é que o preço vai reagir após esse evento climático. Geralmente os indicadores aí de volume, essas coisas todas, eles não vão me dar esse insight aqui do jeito que eu quero, entendeu? Tipo, o volume ele vai, ele é eficaz nessa região aqui. E os demais aqui também são eficazes, obviamente, né? A gente tem que uma baixa de volume aqui nessas regiões, o volume até abaixo aqui da VWMA. Mas o insight legal mesmo é essas barras para saber onde que o preço está trabalhando. Se ele está trabalhando em cima dos 50% ou embaixo dos 50%. Então, quando o mercado ele pegou e fez essa alta toda, o mercado começou a dar uma retraída. E essa retraída a galera estava falando de realização de lucro, essa galera estava falando de força de fraqueza do mercado para o mercado desabar. Então, aí eu comecei a falar, né? Comecei a falar aqui para vocês que não tinha fundamento para isso, até mesmo por conta do preço. O preço fez aqui um movimento que foi, após uma barra de fluxo elevado, ficar trabalhando acima de 50%. Então, aqui teve bastante resistência aqui nessa região, a gente veio testar 50%, depois disso a gente veio lá, novamente bateu aqui para trás, todo mundo falando aqui de retração, aqui todo mundo falando aqui de possível reversão, que o mercado estava com fraqueza, e o mercado vai lá e faz esse movimento até a região que a gente estava falando isso para vocês. Galera, mais uma vez, isso aqui não é uma coisa que eu estou falando de agora, isso aqui é uma coisa que eu já vinha alertando aí para quem me segue desse movimento aqui. E eu gosto de chegar e provar essas coisas, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês rapidamente o que eu falei antes da gente chegar nesse movimento dos 37 mil dólares. Galerinha, a gente começa primeiro aqui, nessa minha publicação aqui que eu fiz no dia 8 de novembro, né? 8 de novembro eu estava falando aqui, ó. Hoje, pela primeira vez, realmente conseguimos ultrapassar a marca de 35.501,36. Isso representa um sinal positivo para o próximo alvo, que é nos 37.970,18. Agora, isso é uma realidade. Tudo isso eu falei na minha última análise. Então, vamos ver aqui, galera. Nesse dia aqui que eu publiquei foi 8 de novembro. Então, 8 de novembro, vamos ver aqui quando é que foi 8 de novembro, galera. 8 de novembro, a gente estava rompendo aqui, eu acho, ó, 8 de novembro, a gente já estava rompendo aqui. E eu já estava falando para vocês do alvo aqui nos 37.970,18. Então, aqui foi muito claro aqui isso que eu estava falando aqui para vocês. Sendo que isso aqui eu falei também mais tarde ainda, quando a gente estava aqui acima dos 50%, né? Aqui foi uma publicação, aqui foi um vídeo que eu fiz, uma parte do vídeo que eu fiz na nossa análise semanal, que eu coloco no YouTube, tá? E aqui eu também falei sobre esse movimento. E aqui, galera, eu tinha colocado, eu até errei, fiz um erro de digitação aqui, ó, porque era 37.960. Olha que eu botei aqui, ó, 37.970. Acabei errando e depois eu pedi desculpa. Então eu botei aqui, bom dia, amigos. Mais uma vez,
minha teoria se comprovou correta. Estamos buscando alcançar a região dos 37.960,18. Essa é o nosso próximo alvo. Acham que estou falando disso agora? Eu botei aqui uma brincadeirinha, né? Considere isso uma prova básica da minha última aula. Então, aqui, galera, eu estava falando justamente do movimento. Ó. A gente estava falando mais ou menos quando o mercado estava aqui nessa região aqui, ó, caindo aqui para vir buscar essa região. Então, vamos ver o que eu falei aqui nessa região aqui. Os 37. Vamos lá. Bitcoin. Então, enquanto isso não acontecer, tá tranquilo. Então, a prova... Note que eu comecei a falar aqui de uma possível correção, porque essa aula aqui foi a aula que eu estava falando sobre realmente se houver uma correção forte do mercado. Então, por isso que estava essas marcações aqui para baixo. Porque para acontecer uma marcação, uma tendência forte de queda, a gente precisaria romper os 50%, né? Então, isso aqui em nenhum momento aqui aconteceu, né? E aí eu comecei a falar sobre isso, né? Então, vamos lá. A probabilidade maior do Bitcoin é sim vir ali rompendo esses 35.501. Aqui é uma região de suporte, eu sei disso, eu sei que tem que romper essa região de resistência, galera. Acabei falando de suporte, falei besteira. Região, pelo menos semanal, fechar acima dessa região, para a gente ficar acreditando ali nos 37.970. Esse é meu próximo alvo. Esse aqui é o próximo alvo do Bitcoin. Mas eu tô aqui adiantado, porque não é para eu falar desse alvo ainda para vocês. Não é para eu falar desse alvo para vocês. Mas, se o mercado ele começa a vir aqui, começa a bater nos 50%, vamos dizer que fechou um semanal acima dos 50%, qual é a maior probabilidade de que o mercado vir buscar essa região dos 37 mil dólares? Essa é a maior probabilidade, tá? Só que para Bitcoin. Beleza, galera? Então, isso aqui foi justamente o que eu estava falando sobre o mercado aqui. E isso aqui eu falei acho que foi a última aula, ou penúltima, não lembro agora, tá? Isso aqui foi tudo no dia também 9 de novembro, certo? Aí aqui a gente já estava batendo, eu acho, ó, tivemos erro de digitação, a obra estava em 37.970,18, o mercado fez o máximo 37.972,24. Bom, estou totalmente satisfeito, né? Isso aqui foi quando bateu lá, né? Bateu nessa região. Ó, aqui foi uma coisinha que do final de semana que eu estava falando, que no caso hoje. Também falei aqui, galera, do petróleo, que acabou desabando. Eu falei isso aqui no dia 8 também, né? Boa tarde, petróleo, como discutimos anteriormente, mas isso aqui não é para agora, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu falei. Galera, acho que não. Os mais recentes sobre o Bitcoin foi justamente nessas regiões aqui que eu tinha falado para vocês, tá? Então aqui é só para provar para vocês que esse tipo de movimento, esse tipo de upzão que a gente tem no mercado, a gente já está analisando isso aqui muito antes de eles acontecerem. Então, assim, obviamente que a gente olha isso com um orgulho muito grande, porque, cara, desde o dia 1º de janeiro, se eu não me engano, foi a primeira aula que... Cara, se tu for pegar todas as aulas desse ano, lá do comecinho do ano, você vai ver que praticamente todo o movimento do Bitcoin foi desenhado aqui no canal por mim, antes dos movimentos acontecerem. Todos, praticamente. Se eu errei, eu errei bem pouco, cara. Eu errei algumas, sim, um pouquinho mais no começo. Eu acabei antecipando um pouquinho, acabei pegando uma desvalorização, mas tranquilo, estava tudo dentro do gerenciamento, não ligo para isso. E aí, no dia... Eu não lembro qual foi o dia, cara, eu não lembro. Eu não vou ficar falando aqui também, porque senão eu vou deixar aqui muito longo, né? Mas, enfim, se for pegar aqui os meus vídeos aqui do comecinho do ano, cara, a assertividade muito, muito, muito grande aí, e vocês podem confirmar isso, beleza? Então, nada disso que está acontecendo agora aqui é algo que eu tenho que alertar. Bateu nos 37.970, teve um up no mercado, tem que fazer um vídeo rápido aqui para falar isso. Eu não preciso disso, tá? Porque, realmente, os movimentos do mercado, a gente consegue, né, de alguma forma, prever antes de eles acontecerem. Então, isso é muito bom para quem trabalha aí com posição, para quem trabalha com day trade. Galera, e assim, eu não faço... para quem segue aqui, obviamente, sabe que eu faço day trade lá no mercado brasileiro, tentando migrar pro Forex também, só que aí eu tô com um pouquinho de dificuldade. Faz, cara, quase 2 semanas que eu não olho Forex. Ainda não tô 100% adaptado lá, mas aqui na B-Trade eu sempre faço análise, eu sempre boto aqui meus conteúdos, enfim. Então, deixa de lenga-lenga, vamos agora para análise, beleza? Galera, então o que eu tenho agora? Então eu tenho aqui um movimento que a gente bateu nos 37.970,18, foi 37.972,24, tá? Essa região aqui, galera, essa é uma região de resistência, tá? A gente está trabalhando com uma frequência, que a gente tem que entender agora, é a frequência que o mercado está trabalhando, que o Bitcoin está trabalhando. Então a frequência é entre aqui os 35
501 a 40, né? A 40, 379,81. Isso aqui é uma frequência, tudo isso aqui é uma frequência. E dentro dessa frequência aqui, eu tenho 50% do movimento, tá? Então, esse movimento aqui é o 50%. Então, o que eu tenho? Aqui seria a parte inferior do movimento, tá? Então, desse canal. Eu estou dentro desse canal, eu não estou no canal de cima, eu estou no canal de baixo. Aqui eu estou levando em consideração a frame rate, tá, galera? Então, como a gente está abaixo de um nível de resistência, né? Praticamente, se eu for marcar isso aqui no M15, a gente tem 2 níveis aqui para baixo, praticamente. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma chance maior do mercado ele corrigir. Então, mesmo que o mercado corrija, né? Mesmo que o mercado corrija para vir buscar ali uns 35.501, é uma correção normal, porque está dentro dessa frequência aqui. Isso aqui é uma frequência. Então, todo movimento que o mercado faz dentro dessa região é uma frequência totalmente aceitável. Então, note que eu estou trabalhando com essa frequência, eu ainda não estou trabalhando com essa frequência aqui de cima. Então, minha frequência é 37.970 a 35.501.36. Então, é com isso que a gente tem que trabalhar. Então, já sabendo disso, então, como aqui é uma região de suporte, a gente está descendo aqui, então eu não vou achar estranho se o mercado tentar corrigir nos 35.501. Se vai acontecer, galera, não sei se vai acontecer isso, tá? Tem algumas ferramentas que a gente pode tentar aqui ver qual é a probabilidade maior disso aqui acontecer. Eu nunca acerto falar probabilidade, incrível. Enfim, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente tem essa frequência, então, entre 50% aqui, a parte inferior, e essa frequência aqui é a frequência que a gente vai trabalhar. Essa linha aqui, desse nível, é a linha de 50% total do canal. Esse aqui, ó, desses dois canais aqui, ó, tá? Desses dois canais aqui, ó. Eu tô com essa linha aqui de 50%. Desse canal é desse aqui. Como a gente subiu agora, então eu tô trabalhando apenas com esse canal, certo? Então, assim, do jeito que eu tô olhando aqui, né, apesar que a gente fez um volume elevado, a gente tem um pico de volume financeiro injetado aqui, rompendo essa média VWMA, né, a gente está vendo aqui uma força mais compradora aqui, porque o mercado ele veio bater aqui perto da força vendedora, começou a subir. Então, aqui teve um pico de volume elevado, a gente já viu isso aqui, né, um pico de volume elevado aqui, e agora a parte financeira aqui, o volume injetado no mercado, ele caiu, rompendo a média, né, que está aqui nessas numerações aqui, né, e rompendo também a parte aqui dos comprados aqui nessa região. Só que os comprados ainda são dominantes nessa região aqui, tá? Ah, mas aqui é uma barra de fluxo elevado, rompendo a média, que também é uma VWMA, beleza, mas não pintou, então, tranquilão. Ah, mas essa aqui foi menor, né, essa aqui foi menor, só que essa aqui foi maior, na verdade, e não pintou. Só que nota que o financeiro que entrou aqui, ele é bem menor do que esse aqui. Então, esse indicadorzinho aqui, que é um indicador que eu não vou falar ainda, mas já estou dando um spoilerzinho para vocês, é um indicador que eu criei, tá? E ele serve justamente aqui, essas linhas azuis aqui, ela representa todo o volume financeiro injetado. Então, aqui nesse patamar aqui, nesse dia aqui, né, note que a gente tem aqui o volume crescente e o pico desse volume. Então, esse volume aqui, esse volume aqui, ele foi injetado e pintou a barrinha de vermelho, tá? Esse volume aqui foi até maior do que ele não pintou. Cara, eu fiz foi me confundir. Desculpa, galera, falei merda. Aqui teve um volume financeiro menor e não pintou. Na verdade, pintou. E aqui teve um volume financeiro maior e não pintou. Interessante. Eu pensei que tinha sido ao contrário. E não foi. Enfim, como não pintou aqui, vamos tirar uma dúvida aqui rapidamente com vocês. Acabei falando besteira. Desculpa aí, galera. Releve. Vamos ver aqui o negócio aqui. Bitmap. Mas eu já tô com 2 aqui, né? Eu vou tirar isso aqui só para ver o negócio aqui, porque quem não pintou essa barra aqui. Bitmap. Ó, essa barra aqui, ela continua sendo maior do que a outra. Essa aqui pintou. E essa aqui não pintou de vermelho. De qualquer maneira, eu não vou levar em consideração ela, tá? Porque o volume, o script que eu tenho nela aqui, ela é um pouquinho diferente. Ela não é um convencionalzão.
Então eu não vou parar aqui para ver por que não pintou isso aqui, mas com calma eu vou olhar por que não pintou. De qualquer maneira, rompeu a média aqui, é um volume aqui que está elevado, né? A gente nota aqui que ele está elevado, só não... Ah, tá, entendi. É por causa da média aqui do indicador que coloquei. Eu não sei qual é o período que está aqui para ele pintar, o 20. Tá 20. Se eu colocar mais aqui, ele vai pintar. Vamos testar? Vamos botar aqui 10. Aí ele pinta, cara. Acho que é isso. Ó, tá vendo? Ele pinta. Eu que não gosto, tô vacilando. 20 mesmo. Eu quero 20. Os últimos 20. Comprimento. Opa. Pronto, 20. Por isso que eu tô confundindo aqui. Eu tô ficando doido. Beleza. O heatmap aqui também é interessante, né? Então, eu vou tirar ele aqui. Esse aqui não é um indicador que eu criei, não. Esse aqui já tem, mas eu achei ele bem interessante também. Às vezes eu vou usar ele. Tá, então ele não pintou justamente por isso, mas é um volume elevado, tá? Ele é um volume elevado, que está nessa barra aqui. Então, se eu quiser fazer aquele mesmo esqueminha aqui, pintar essa barra aqui para ver os 50%, eu até posso fazer. Mas, geralmente, galera, eu só faço isso nas barras coloridas. Se não tiver barra colorida, eu não faço, tá bom? Mas aqui é um volume interessante, porque ele rompe todos esses outros volumes aqui atrás, tá? E é interessante também porque a gente teve uma sombra aqui nele, e de qualquer maneira, se eu for marcar ele, se eu for marcar esse ponto aqui, ó, beleza, se eu for marcar esse ponto aqui, eu tenho 50% trabalhando, né, acima dele. Então, significa que para mim que eu tenho mais força compradora. Se eu for levar em consideração essa barra, que aqui para mim eu não vou levar, mas se vocês quiserem levar em consideração, aí se no indicador convencional de vocês tiverem, sei lá, aparecendo para vocês, ou se vocês estiverem usando a média aqui diferente, não tem problema nenhum, não. O importante é a gente sempre trabalhar em cima dos volumes maiores, tá? Isso é o canal, beleza? Então, galera, de qualquer maneira, eu não vou pintar isso, né? Apesar que ele tá aqui, ó. Eu já sei que eu tenho 50% nessa região e eu tenho aqui a região dos 35.501. Então, para mim, tranquilo. Qualquer movimento que o mercado fizer para essa região aqui, vir bater nessa região aqui é tranquilo, porque ele pode fazer isso e subir. Ou então ele rompe essa região aqui dos 37 para vir buscar 40. O próximo alvo da gente é 40.369 e 69.81. Esse aqui é o próximo alvo da gente, tá? Só que para eu começar a falar desse alvo aqui, a gente tem que romper essa região aqui. Então, vamos ver até onde vai essa correção aqui do mercado, para ver se a gente vem buscar aqui a parte inferior dos 35.501.36, para vir romper nessa região, para pegar embalo, tá? Porque a tendência maior do Bitcoin é vir buscar agora a casa dos 35, tá? O que tem que de livre é isso aqui, ó, buscar o 35.501. Deixa eu ver se eu boto isso aqui no M15 rapidamente, só para ver o negócio. Ó, tá vendo? Se eu for buscar aqui, a linha do Equadorzão tá lá. Não vai dar para eu marcar isso aqui, cara. Vai ficar muito ruim marcar no M15, ó. Tá vendo? Se eu for marcar Firebase aqui, entendeu? Mais ou menos isso aqui, ó. Poderia pegar esse camarada aqui, ó. Aí, se eu quiser traçar um para cá, seria, no caso, como tá aqui, eu pegaria aqui, cara, aqui é de alta. Se eu fosse pegar essa região aqui, teria que ficar aqui para cima, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Então, aqui seria o primeiro. Opa, vou pegar daqui, que é do topo. Seria o primeiro aqui, ó. Canal de referência aqui, tô pegando a tendência, não tô pegando a tendência macro, não. Tô pegando essa tendência aqui. Então, aqui eu teria meu canal de referência, a zona neutra. Se romper a zona neutra pelo Firebase, indica aqui uma vindinha aqui com stop curto para tentar surfar as regiões para cá. E aí daria aqui, ó, regiões lá da barra. Só que aquela outro volume, na verdade, do diário, ele não está aparecendo aqui para mim. Ele não está aparecendo aqui para mim. Espera aí, então. Vamos botar aqui para aparecer. Esse aqui, ó. Ele não está aparecendo para mim. No gráfico de M15, a minutos. Aí ele vai aparecer agora. Então vamos lá para M15. Olha, ele apareceu. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. A linha aqui é verde, tá? Então, o que eu teria aqui, ó? Se eu fosse... Isso aqui é para day trade, tá, galera? Isso aqui é para day trade. Então, e eu não faço isso, tá? Então, geralmente aqui, ó, o que acontece? O que acontece? Teria aqui canal de referência, teria aqui a zona neutra, tá? No caso, é uma tendência de queda, né? Eu tô pegando aqui a tendência, na verdade, a tendência de alta, perdão. A tendência de alta que é referência à zona neutra. E aí, o que acontece? Que desafiamento aqui, quando a gente perde uma região aqui de zona neutra, no caso, a gente tem uma venda. E aí, o stop fica fora da caixinha. E aí, eu teria o take de primeiro nível e o take de segundo nível aqui, ó. E aqui, o take de terceiro nível. Então, aqueles 50 lá,
ele está passando aqui nessa região. Então, eu teria isso aqui, ó, de correção, tá? E se romper aqui para cima, a gente está em um nível aqui que é um nível de resistência, né? Tem aquele risco todo também que se romper aqui para cima. Então, eu só estou falando isso aqui para vocês, para entender mais ou menos aqui o que diz a FiMate aqui, para quem gosta de fazer day trade aqui, né? Em gráficos menores aqui, eu não curto, né, galera? Eu faço isso aqui lá no mini índice, né? Então, não vou ficar me apelando para cá não, beleza? Então, beleza. Então, vocês entenderam, né? Então, o que eu quero dizer com isso aqui é justamente isso. A gente está abaixo, a gente pegou aqui, ficou em cima dos 37.972, é uma região de resistência, e voltando 2 níveis para baixo, pela teoria da FiMate, indica que uma possível correção aqui para vir buscar essa região. Eu falaria logo take de 3 níveis aqui, ó, 35.501, tá? Então, isso aqui, de qualquer maneira, não vai influenciar muito na minha leitura, porque minha leitura ainda é de alta, tá? A leitura ainda é de alta. Vamos pegar aqui o nosso Market Profile, meus scripts, vamos ver onde é que está o volume financeiro. Ó, o volume financeiro aqui no gráfico diário continua lá em cima, aqui embaixo, perdão, e a gente tem um volume aqui, cara. A gente fez um volume aqui nessa região, esse volume aqui é interessante. Se eu for pegar ele aqui, ó, eu vou já mostrar para vocês outra paradinha aqui. Então, eu tenho esse volume aqui e eu tenho 50% do volume. Então, mesmo se o mercado voltar isso aqui tudo e vier bater aqui nessa região, essa região aqui é o maior volume que tem. Ele pode fazer muito bem esse movimento. Então, eu poderia pegar o fractal do fractal, ou seja, começo daqui, primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda, quem sabe esse movimento aqui, tá? O que não pode acontecer com o Bitcoin é a gente perder esse volume de 35.501. Se perde, mesmo se perder aqui, eu tô aqui dentro de uma acumulação, galera, porque depois que o mercado ele faz esse upzão aqui para cima, o que ele fez aqui, galera? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é uma acumulação, e isso está muito claro aqui para mim. Olha só a acumulação aqui. Olha o volume aqui, ó. Olha o volume aqui. Então, aqui é uma acumulação. E, geralmente, a gente pega aqui e traça 50%. O que a gente consegue ver é que o nível de POC está aqui. Ele pode passar para cá, depois ele vir para cá, e depois esse nível de POC vir para cá. Ou diretamente passando daqui para cá. Porque se o mercado ele começa a andar muito lateral nessa região aqui, obviamente que a maior concentração de volume do gráfico diário, ele passa nessa região aqui. Então, isso aqui a gente fica muito atento aqui, tá? Então, não importa para mim se o mercado, se o Bitcoin vir buscar 35.501, mesmo se ele romper os 35.501, eu tenho bastante volume aqui eu entro novamente comprado nessa região. Para mim é vantagem. Nessa região aqui, será que vale a pena comprar Bitcoin? Cara, tu tem que ter em mente o seguinte, se tu queres comprar Bitcoin nessa região agora, no exato momento aqui nos 36.864, você tem que ter em mente que a correção pode acontecer até esse nível. Tu está disposto a passar por essa correção sem ficar desesperado? Você está disposto a vir buscar uns 50% dessa acumulação sem ficar despreocupado? Se você está disposto, isso aqui é a resposta é sim, você pode comprar, tá? Eu, particularmente, poderia comprar aqui e ficar tranquilo com essa correção, porque eu sei que é uma correção normal. Aqui é uma correção normal para mim. Mas é uma porcentagem alta, beleza, mas eu sei o que eu estou fazendo, cara. Eu sei onde que esses pontos aqui eles podem ser interessantes para mim, e eu sei até onde não pode ser interessante para mim. Então, essa região aqui é uma região muito legal. Então, eu preferi esperar o mercado chegar e vir nessa região para eu tomar alguma decisão do que aqui. Entende? Então, para mim não tem muito fundamento. Pelo menos para mim não tem, tá? E lembrando, cara, a gente está comprado daqui, a gente comprou nesse dia aqui, ó, 17, nessa agulhada aqui eu peguei e comprei, e isso aqui eu avisei para vocês, né, deixei lá no Twitter, falei no Instagram e tudo que eu estava comprando Bitcoin nessa região, e eu até falei que se a POC que antes estava aqui em cima, né, e aí eu falei de distribuição até, só que depois voltou para baixo, eu falei, se isso aqui acontecer eu vou comprar de novo, só que aí o Lerdo não comprou, e aí depois começou a subir, pegou embalo e acabei não comprando novamente aqui, mas eu estou satisfeito de ter comprado nessa região aqui, porque quem está me seguindo aí sabe muito bem as regiões que eu compro. Olha a região que a gente comprou Bitcoin, que a gente começou, comecinho lá do ano, cara, ó, começo do ano, a gente estava começando a falar sobre Bitcoin, tá? Aqui, ó, 23 de janeiro, aqui, ó, foi o comecinho do ano aqui, né? Comecinho do ano. Então, comecinho do ano aqui, eu já tava falando aqui de compras aqui no Bitcoin. A gente comprou no 16, a gente comprou 16, quase 17 mil. A gente estava comprando. O mercado veio aqui, cara, aqui sinal de compra também. Tava falando, isso aqui tudo tá, cara, isso aqui tudo tava muito bem explicado para vocês. O mercado subiu novamente.
Essa aqui a gente não conseguiu pegar. Eu até falei, pô, eu vou comprar se o mercado voltar aqui. Voltou, acabei moscando, não comprei. O mercado voltou aqui, eu comprei. Então, olha só onde eu compro, cara. Eu compro nessas linhas. O que essas linhas têm em comum? Cara, volume. Essas linhas são linhas de preço médio. Então, eu estou marcando o preço médio de quem entrou aqui nessa absorção. Eu estou marcando o preço médio de quem entrou nessa absorção. Eu estou marcando aqui o preço médio de quem entrou aqui embaixo, no caso. A gente não teve muito volume financeiro, mas a gente teve atividade profissional aqui. Eu sei muito bem disso. Aqui também a gente teve atividade profissional, que eu comprei nessa região. Então, se eu pegar aqui um indicadorzinho aqui, ó, vou tirar esse aqui rapidamente aqui. Venho aqui. Meus scripts. Dark Pool aqui. Então, a gente começa a entender aqui mais ou menos onde que os camaradas estão entrando. Olha só que interessante os camaradas entrando aqui. Olha que interessante os caras entrando nessas regiões. Olha que interessante os caras entrando nessas regiões. Olha que interessante os caras entrando nessas regiões. Assim também como no topo, tá vendo aqui, ó? Nesses momentos aqui, depois que rompeu tudo. Então, para mim, essas regiões aqui são regiões muito fortes. Tá vendo aqui como teve bastante aqui atividade profissional aqui? Ó, lá o preço, ele tá acima dessas entradas aqui, ó. O cara entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. Pô, justamente é o que eu tava falando para vocês. E entrou aqui, o preço tá acima deles, então, entendeu? Então, para mim é tranquilo fazer esses tipos de compra nessas regiões, porque realmente são regiões ali que para ter um comprometimento aqui da parte compradora, né, dos caras que estão posicionados aí, né? Então, é tranquilo, é uma marca de volume aqui. Certo, galera? Então, assim, não tenho preocupação nenhuma. Então, o que eu indico para vocês aqui, na verdade, eu não indico nada, né, galera? Pelo amor de Deus, até desculpa aí por falar que eu indico. Mas eu vou indicar isso para vocês, tá? Essa moto aqui é foda. O que eu indico para você é o seguinte: se quer comprar nessa região aqui, é uma região de possível correção, porque o mercado ele pode vir, como eu falei para vocês, pode vir bater os 35.501, tá? É normal bater. Então, se eu fosse comprar Bitcoin, não tem nada de Bitcoin aqui, se eu fosse comprar, seria aqui nessa correção dos 35, ou vir chegando aqui nessa região aqui dessa acumulação. Aqui seria interessante para mim fazer essa compra, tá? Então, o que eu sugiro se você não está preocupado com essa possível desvalorização, né, pelo que a gente olha aqui, de o mercado vir fazer uma possível correção nessas regiões aqui, se tu não tá ligando para isso, beleza, não tem problema nenhum não, porque a tendência ainda macro, a macro ainda é de alto. Agora, se você quer esperar um pouquinho mais para chegar nesses níveis aqui e comprar, beleza, é muito melhor fazer isso do que ficar comprando aqui nessas regiões aqui, porque o preço ele pode sim corrigir, é normal. O que tu acha que vai acontecer? Cara, pela teoria aqui, pelo que eu vejo aqui, é o mercado corrigir. Só que tem um ponto principal aqui, essa correção aqui seria legal se viesse aqui nessa barra aqui, ó, essa barra aqui de 9 de novembro, apesar que não está pintada, eu botei aqui tempo de 20, se eu botar 10 aqui ela pinta, mas eu uso 20, então essa região aqui é uma região interessante. Se o mercado começa a romper esse volume aqui, eu já tenho esse outro volume, aí eu começo a falar assim, não, peraí, que agora eu vou começar a comprar nessas regiões aqui, porque essas regiões para mim é interessante. Então aqui em cima para mim não é interessante nada, eu estou muito bem comprado, diga-se de passagem, então eu não vou ligar para esse tipo de movimento aqui não, tá bom? Então quando eu venho agora num gráfico semanal da vida, semanal tá mais lindo ainda, o semanal tá mais lindo ainda. Então vamos pegar aqui o semanal, aqui ó, tá? Semanal aqui. E eu até falei para vocês, eu tava fazendo umas contagens, não sei se eu vou fazer a contagem certa, porque a minha contagem principal é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu tava vendo essa correção aqui para vir buscar. Rapaz, aqui eu enchi a mão aqui, ó. Aqui eu enchi a mão para fazer isso. Aí eu ia falar que isso aqui era uma onda 1, onda 2, onda 3. Não aconteceu isso, né? E aí eu comecei a fazer uma marcação diferente. Já que a gente fechou nesse ciclo aqui, ó, poderia falar que isso aqui tudo é uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5 para vir para até 45, quem sabe? Então, vamos ver aqui uma coisa, rapidamente. Se eu pegar aqui e calcular essa onda como onda 1 agora, pegar aqui a correção, aqui, ó, vai bater lá, né? Ali seria 50%, 40 mil. 40 mil. Seria o mesmo tamanho da onda 1. Deixa eu minhas teorias para mim mesmo, tá, galera? Mas eu vou deixar essa marcação aqui, tá? Então, assim, eu teria aqui uma possível, olha só, eu teria que, tá cheio de linha, né? Mas a gente entende aqui.
Olha o que acontece. O que eu estou marcando aqui? Eu estou marcando aqui o seguinte. Eu tenho essa onda 1 agora. Tem uma onda 2. E tem uma onda 3. Essa onda 3, ela pode bater aqui nos 40, que seria o próximo alvo. Ou bater a região dos 45 ali, ó. Mas é muita coisa. Vocês têm que saber que a gente tem uns 50% de cada um desses ciclos aqui. E aí, possivelmente, poderia fazer uma correção maior e depois fazer outras correções para vir bater 50 mil. Então, cara, isso aqui é uma coisa que eu estou adiantando demais, tá? Uma coisa que eu estou adiantando demais. Mas eu consigo ver pelo gráfico semanal esse possível desenrolar. Poderia até pegar essa região, se eu for um pouquinho mais agressivo, que não vai mudar muita coisa, não vai mudar mesmo. E botar essa região aqui. Tá? E botar essa região aqui. Por quê? Poderia ser apenas uma onda 1 aqui. Onda 1. Onda 2. Teria minha onda 3. Que poderia bater nos 45. Onda 4. Onda 5, 50 mil dólares. Poderia, tá? Poderia e vou cravar isso, tá, galera? A partir de hoje, dia 11/11/2023, eu vou cravar essa análise agora aqui, beleza? Por quê, cara? Ah, mas aqui teve uma... Cara, isso aqui já é fractal, velho. Isso aqui já é passado. Eu não gosto de ficar ligando no preço aqui. Se eu for botar no que eu tenho aqui sim. As primeiras marcações que eu tava fazendo. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda, né? E aqui poderia ter aqui o que a gente chama de ABC. Mas eu também não sou otário. Eu sei muito bem que esse ABC aqui, ele não veio, porque eu tenho volume passando nessa região aqui. Ó, olha, o preço médio está aqui. Por que eu não confio muito em figuras gráficas? Porque figuras gráficas me deixam meio cego. O que acontece? Eu esperava uma desvalorização do Bitcoin para bater nessas regiões aqui, para fazer aqui um all-in nessa região. Beleza? Só que o que acontece? Eu sei muito bem que a gente tem um volume aqui nessa região. Então, para isso aqui acontecer, eu teria que romper esse volume. Eu teria que ter uma barra de fluxo elevada ali, rompendo ela para baixo. Eu não tive isso. Então, não tem por que eu validar isso aqui. Eu sei que eu falei isso aqui para vocês, mas o mercado realmente ele não fez. Ele não deu indício que isso aqui ia acontecer. Mas eu estava preparado para isso. Tá? Eu estava preparado para isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu for contar aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, poderia ter um corretivo aqui maior para vir botar isso aqui, ó. Mas não aconteceu. Se não aconteceu, então agora eu tenho aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5. Teve uma correção, só que essa correção não foi em 3 ondas, tá? E teve aqui um movimento para cima aqui. Então, logo, o meu cálculo vai ser esse aqui agora. Onda 1. Total, tirando os fractais, onda 2, onda 3, essa onda 3 aqui, o tamanho dela, da principal, da onda 1, teria que bater ali a região dos 41.411, para vir buscar essas outras regiões, quem sabe, aí eu vou ficar vendo onde está o volume, né? Poderia traçar até uma média aqui, galera, poderia, para saber onde está o volume, de repente o volume pode estar aqui crescente, o volume está aqui, que aí ficaria melhor ainda. Então, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, nessas regiões aqui, dos 45 a 50 mil dólares aqui para o Bitcoin, beleza? Então, isso é particular meu, é o que eu vou olhar, beleza? Então, eu vou cravar isso, certo? Então, aqui, deixa eu ver se eu não tenho nada desenhado, não tem nada desenhado. Não tem nada aqui, ó. Você pode ver que a única coisa que eu tenho aqui é a FiMate. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa onda aqui, jogar para cá, né? Não, perdão, fazer esse movimento aqui, ó. Tá, é isso que eu vou fazer. Então, vamos traçar aqui rapidamente. Então, vou pegar a onda 1 total, tá? Tem minha onda 1 aqui, onda 2 aqui, pronto. Então, é isso, cara, é isso mesmo. Pior que bate, mano, a igualdade bate aqui, né? Então, tem aqui, ó, 40,369, seria aqui a onda total, né? E depois 45. São essas ondas aqui. Onda 1, onda 2, onda 3. A onda 3 tem que sempre ser maior do que a primeira, né? Eu não encaro dessa maneira. Eu encaro como tal o volume. Mas vamos dizer que o mercado aqui faz uma onda 3 ali lá nos 45. Eu tenho uma retração. E aí não sei como é que vai estar o volume passando nessas regiões para eu poder falar assim, o mercado pode retrair até tanto. Então é uma coisa que eu estou falando aqui muito além aqui. E aí o mercado fazer esse movimento aqui e uma onda 5 maior para vir buscar os 50 mil dólares.
E aí, se isso aqui acontecer, a gente pode ter uma correção maior para poder fazer esse movimento. Aí já virar o mensal para fazer pivô maior e assim sucessivamente. Entendeu, galera? Então, essa aqui já é a minha análise aí para os demais dias, beleza? Não tenho que fugir muito disso. Então, ela vai estar dando praticamente, cara, ela vai estar dando, eu não vou deixar desenhada, tá? Ela vai estar dando aqui, ó, nos 40.369, 45.191, como seria a onda 3 nessa região. Beleza? Isso aqui está desenhado já a partir de hoje, dia 11/11, 20h43. Essa é as minhas próximas marcações aí para o Bitcoin aí. E tem tudo para fazer isso, né, galera? Tem tudo aí. A gente está perto aí do halving também. Para mim, o halving já aconteceu, está acontecendo desde aqui. Eu expliquei para vocês aí na teoria que eu tenho que sempre os halvings acontecem, os níveis de absorção. Obviamente que o mercado não vai subir do nada. Tem os posicionamentos dos plays, então assim, eu vou deixar até esse vídeo aqui como sugestão, assim que acabar isso aqui, para vocês entenderem que toda vez antes de acontecer os halvings, tem posicionamento. Obviamente que tem posicionamento dos caras, os caras vão se posicionando. Então, pô, se tu for pegar um gráfico semanal, aqui, como eu tô vendo aqui, cara, olha o tanto de volume que entrou aqui, pô, e o preço está acima de todos esses volumes. Pô, mas tu fala assim, eu tenho um pivôzão grande aqui, ó, um pivô de baixo. Tu tem, eu sei que eu tenho um pivôzão de baixo aqui, mas, cara, tu tem que ser bastante técnico aqui, né? Tu tem que ter uma visãozinha boa aqui. Olha o volume. Vocês lembram desse dia que eu falei de semanal para vocês? Foi a mesma coisa. Esse aqui foi o maior gráfico, o maior volume que teve no semanal. Esse semanal aqui, o que eu falei para você de semanal? Eu falei para vocês que se a gente pegar aqui e fazer esse movimento aqui, a gente tem os 50% dele. E o que está acontecendo com o mercado? Ainda tinha isso, para acontecer esse movimento aqui de queda, para vir buscar essa região, tinha que acontecer isso. Tá? E olha que eu tenho 50% aqui, olha que bateu aqui e subiu, bateu aqui e subiu. Então, tipo, normal para mim. Então, esse volume que está mandando no mercado até então. Então, mesmo que venha uma correção grande para bater nessa região aqui, não vou mudar minha opinião ainda, entendeu? Então, para acreditar que vai ter uma correção, que vai ter uma queda muito grande no mercado, ele tem que romper no mínimo as barras de volume, cara, para eu acreditar nisso. Se não romper, como é que eu vou acreditar? Tá? Como é que eu vou acreditar? Não tem como acreditar nisso, tá? Então, eu vou deixar aqui desenhado no semanal, tá, galera? Eu vou deixar no semanal aqui, isso eu vou esconder, certo? Então, a partir de hoje, tá aqui. Onda 1, onda 2, onda 3 e voilá. Pronto. Essas são minhas marcações. Tem como eu colocar isso aqui em um estilo de cor? Acho que não, né? Que eu poderia colocar aqui uma cor. Eu não sei. Não vai pintar lá, não. Ah, tá aqui, ó. Mas ia pintar tudo. Eu queria só aquelas partes lá, né? Ele não pinta. Que chato, né? Beleza, de qualquer maneira tá aqui, galera. Então, se eu for tirar aqui, ó, vamos ver, esconder aqui FileMate. Como é que esconde isso, galera? Não, aqui não tem como esconder, não. Ih, rapaz, não tem mesmo como esconder, não. Ai. Beleza, eu pensei que teria como esconder isso aqui, mas tudo bem. A gente já sabe qual é o pivô, então eu tô pegando aqui o pivô lá do comecinho do ano, para vir nos 30 mil, e aí eu tenho a retração e faço a onda 3. Então eu não vou esquecer disso aqui, eu não acredito que eu vou esquecer disso aqui. Mas, ou eu deixo desenhado, nem sei, não vou deixar desenhado não para não atrapalhar as análises, mas eu tenho esse pivô já traçado aqui com vocês, certo? Agora vamos ver outra coisa aqui, galera, que eu vou mostrar para vocês. Então, galera, aqui eu estou em outra plataforma também, que é muito boa, estou testando elas ainda, e tem alguns indicadores aqui, que é o mesmo que eu tenho lá, só que aqui é mais tranquilo, né? Que se eu for mudando aqui, ó, ele vai mudando os níveis da POC e tal. Então, isso é interessante para mim, cara. Então, tipo assim, a POC lá no outro, né? Ele não tá ainda feitinha, né? Então, se eu mudar aqui só para eles aqui, ó, a POC ele já, tá vendo? Se eu for pegar só esses camaradas aqui que fizeram essa gambiarra aqui, ó, eu já tenho a POC desenhada aqui, que é justamente aquela região, tá? Isso aqui, justamente, é essa região aqui, ó. Opa, porque que tá lá no diário. Ó, aquilo lá é justamente, essa regiãozinha que tá aqui, é justamente essa regiãozinha que tá aqui já pintada. Ó, 34.667. É por aqui, cara.
Ó, tá vendo? É por aqui. Essa regiãozinha aqui, essa região aqui. Mas aqui ele já deixa traçado aqui o nível de POC, tá? E aqui são as ordens, cara, que eu fico dando uma olhada também. Não sei mexer muito nisso, mas eu venho aqui no livro Dom aqui, né? Aqui eu tenho aqui todas as informações, para quem gosta dessa parada, eu não gosto que eu fico vesgo olhando esse negócio aqui, mas de qualquer maneira eu venho aqui, e aqui eu já tenho uma configuração aqui para mim aqui, cara. Aí eu consigo ver as ordens acima de 5.000 bitcoins sendo negociados. E aqui é onde tem um maior bloco de ordem aqui para segurar. Então eu acho bem interessante aqui essa plataforma, beleza? Então eu fico acompanhando de vez em quando, porque, pô, a POC agora só desse, se eu quiser só desse período, eu deixo só desse período. De todo esse período aqui, tá aqui, ó. E se eu for mudando, ó, ele vai vendo aqui, ó. Nesse período aqui, a maior POC estava onde? Estava aqui. Cara, eu acho bem interessante aqui, tá? Eu acho bem interessante aqui. Então, aqui eu fico usando de vez em quando. Então, aqui, ó, só negociações acontecendo aqui, ó, acima de 6.000 bitcoins, ó, 18k de bitcoins aqui. Então, aqui, de vez em quando, eu fico dando uma olhada. Então, aqui é bem interessante para quem gosta aqui do livro Dom aqui, né? E aqui também as ordens. Então, a gente tem os trades aqui, tem as ordens aqui alocadas também, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, nesse patamar que é a maior que tem aqui é nesse patamar, que é justamente nesse patamar que a gente está tendo agora, tá? Então, assim, pra galera que gosta aí de acompanhar isso, é bem interessante aqui, tá? Então, eu fico acompanhando também. Eu acho que eu ia falar outra coisa também, galera. Eu acho que era sobre o SP500. Então, um colega nosso aí pediu para dar uma olhadinha no SP500. Vou olhar rapidamente aqui para a gente finalizar a análise de hoje, que já tá tarde, né? Assim, já tem muito vídeo aqui e é foda. Às vezes eu me empolgo muito. Então, SP500, galera, eu já tava fazendo também essa análise para vocês, ó, desses movimentos, apesar que eu não falo muito desse SP500. Olha que interessante. O SP500 veio bater lá naquela região de POC e subiu do nada. Por que será, né? Por quê? Por que será? Então, vamos lá, cara. SP500, eu não estou acompanhando muito, mas a gente está dentro dessas regiões aqui. Interessante porque possivelmente esse nível de POC ele vai passar para cá, não vai demorar muito, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa região lá, eu larguei de acompanhar aqui, ó, que eu tava falando que as pequenas podia bater ali, mas aí depois ele corrigiu isso aqui tudo, então se eu for pegar aqui e jogar para baixo, olha aqui, ó, eu tenho 50% do movimento aqui, ó, o mercado segurou, caiu, vou jogar aqui para baixo, eu tenho 50% aqui do mercado. Então como a gente está aqui em cima, então vamos colocar aqui em cima, né? Pronto, peraí. Prontinho. Rapaz, aqui tem uma besteirinha que passa ali, eu já fico puta, né? Eu sou muito coisa com isso, mas beleza, tá bem aqui. E agora eu vou pegar aqui e vou traçar o camarada pra cá, certo? Então, pra quem gosta de acompanhar esse 500, eu não acompanho muito não. De vez em quando eu dou uma birolha aqui, eu fico falando sobre. Pronto. Então aqui o SP500 aqui tá 4471.6, tá? Seria o próximo alvo. Isso aqui é um gráfico diário. Então, como a gente ainda não fechou? Eu acho que eu tô ficando louco, né? Obviamente que vai fechar. Então é o seguinte, o próximo alvo aqui da SP500 é chegar ali a tendência a bater 447.1, 4.6 na verdade. Essa é a tendência maior. A gente teve uma grande concentração de volume também aqui nessa região, aqui nesse dia. Nesse dia, a gente teve aqui o que a gente perdeu. A gente perdeu uma barra de fluxo elevado. Só que olha que tinha aqui, a barreira que tinha aqui. Isso aqui é de todo, né? De todo o volume aqui envolvido. E aqui é de um dia. Então esse volume aqui também é da maior concentração de volume, né? Que se eu for pegar aqui e traçar, ó, temos um range nessa região também. Tá? Essa região aqui está muito bem protegida. Então, o que acontece? O mercado ele começou a disparar aqui, né, rompendo 50% aqui. Então, na prática mesmo, na teoria, agora seria o mercado vir buscar 447.1, né? A teoria aqui da SP500 é vir bater essa região aqui, ó, tá? 4471.6, tá? Deixa eu ver aqui. Exatamente. Outra coisa também interessante que a gente tem que ver é que a gente está perdendo esse camarada aqui. Deixa eu ver se é ele mesmo, peraí. É ele mesmo. Então, se eu for pegar ele aqui, ó, e traçar ele, a princípio ele deu aqui venda, né? Só que aqui, ó, mesmo ele dando venda nessa região, vendeu, tá? Olha só a barreira que tem aqui. Isso aqui é perigoso, velho. Isso aqui é perigoso. Aí o mercado vem e rompe. Tá vendo que ele já rompeu ela? Essa contenção de volume aqui já foi rompida. Se eu for traçar aqui, a gente tem uma aqui. Peraí. Tá, é aqui.
A gente tem esse camarada aqui, que também foi rompida. A gente tem esse camarada aqui, que também foi rompido. Todas as barras de volume elevado aqui do SP já era. Aqui também. Aqui também. Então, assim, cara, sinceramente, olha só, o mercado veio aqui, rompeu todos e está acima. E está acima desse nível aqui dos 43,71. Então, a tendência assim, maior seria vir buscar aqui essa região, 4,471,6, tá? Essa é a tendência aí das SP500 aí para os próximos dias aí. Certo? Deixa de falar nada, galera. Acho que não, né? BTC, USDT. Então, BTC, na minha opinião aqui, ó, tá tendo queda aqui e tudo. Os caras estão, né? Vamos ver uma coisa bem aqui rapidamente. Quem que tá comandando esse bloco aqui? Ó, acabou segurando a compra aqui, ó. Lá nos 37,0 aqui, ó. Nessa região aqui. Essa região aqui o cara tá tendo bastante briga. Então, assim, os caras estão agredindo, mas tem uma grande ordem aqui nessas regiões aqui, ó. O maior bloco de ordem tá nessas regiões aqui, tá? Então, cara, mais uma teoria aqui, porque, tipo assim, cara, a maior questão de volume, apesar que aqui não tem volume, né? Eu até esqueci como é que bota o volume aqui. Mas esse volume bem aqui, ó, 9 de novembro. Então, 9 de novembro, acho que foi aqui, ó, 9 de novembro. Então, aqui, ó, tá vendo que o volume, ele tá acima, a barra de maior ordem está aqui nessa região aqui, tá acima, pô, tá acima. Então, não tá perdendo ela aqui, tá vendo? Então, aqui tá tendo bastante, a galera tá atacando aqui na venda de tudo quanto é jeito, mas a ordem tá muito bem presa ali, tá? Nessa região. Então, assim, o mercado pode ser que nem venha para cá para baixo, né? Pode ser que nem venha aqui para baixo. Mas, na teoria, o mercado a gente teria uma correção aí para vir buscar os 35,501, que eu já falei para vocês que para mim é normal. Essa correção porque está dentro dessa frequência, tá? E agora, se a gente rompe aqui essa região aqui, né, dos 37,970, que é a região interessante aqui, rompendo aqui, a gente começa a trabalhar já com alvos aqui nos 43,69,81, tá? Rompendo essa região aqui, a gente já começa a trabalhar com esses alvos aqui. Rompendo esses alvos aqui, a gente já começa a trabalhar com, né, essa frequência de 40 a 45 mil dólares, tá? Então, galera, é isso que eu quis passar para vocês rapidamente, tá? Apesar que vai dar quase uma hora aqui de vídeo, 47 minutos de vídeo, mas é que às vezes eu me empolgo, então vai desculpando. Bota aí no 2x, 1x aí, beleza? Então, galera, vamos prestar bastante atenção com o Bitcoin. A tendência ainda é de alta. Agora ele esticou bastante dos pontos de entrada saudáveis, que eu até falei para vocês aqui, que se o mercado retrair aqui, quem tivesse querendo comprar nessas regiões aqui, era uma região boa assim de compra, porque a gente estava aqui com uma score nessa região. Então, a gente está tendo aqui, vendo aqui bastante esforço aqui da parte dos vendidos aqui, mas tem um grande bloco aqui segurando toda essa venda, então, né, vamos ficar bastante atento aí com isso, beleza? Então, assim, o próximo alvo do Bitcoin, qual seria? Nessa configuração que está aqui, o próximo alvo, né, porque já bateu nos 37, seria vir buscar 35.501.36. Se vai acontecer, já é outra história. A tendência maior é de vir buscar essa região, tá? Mas a gente está vendo que está tendo bastante esforço ali da parte ali dos vendidos ali, e os comprados estão segurando o preço aqui nessa região. Então, vamos ficar atento. Qualquer movimento que acontecer romper nessa região aqui, a gente já começa a falar dos 40, tá? Mas como está abaixo desse nível aqui dos 37,970, na prática mesmo aqui, na teoria, é vir buscar essa região aqui embaixo, beleza? Galera, então é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Os